Olá, tudo bem? Hoje eu quero estudar com você um pouco sobre uma das virtudes de Deus, a bondade de Deus. Todos dizem que Deus é bom, todos não, né? Mas quem conhece Deus sempre fala que Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Vamos refletir um pouco. Imagine, se coloque na posição de Deus. Não havia homem, não havia terra, não havia sol, lua, estrelas, não havia nada disso. Aí você então resolve criar tudo que nós podemos ver e imaginar e até aquilo que nós ainda não alcançamos através de telescópios e microscópios, né? Existe um cosmo para cima, um cosmo para baixo, ou seja, miniaturas em expansão. Aí depois que Deus cria tudo isso que a gente conhece, aí ele resolve colocar alguém, a sua imagem e a sua semelhança nesta terra. Até agora dizem que existem vidas em outros planetas, mas ninguém encontrou até agora. Aí imagina só, Deus colocou ali Adão, de Adão ele tirou a costela e fez Eva, e instituiu ali a sua família na terra. A Bíblia diz que o trono de Deus estava na terra, porque haviam querubins guardando o paraíso, o jardim do Éden. Pensa comigo, Deus, ele não só criou uma família, um homem e uma mulher, como a Bíblia também diz que todos os dias, na viração do dia, ele vinha e conversava com os seus filhos. Ou seja, como é que foi teu dia, o que você fez? Ele é um pai amoroso, zeloso, ele se interessava pelos assuntos de Adão e Eva. Mas, infelizmente, chegou um momento em que Deus deu a Adão e Eva, veja só, ele colocou os dois no paraíso e disse assim, olha, vocês podem tocar em tudo que tem aqui, isso nada vai fazer mal para vocês, mas não toquem na árvore que está no meio do paraíso. Porque se um dia vocês tocarem nela, no fruto dela, vocês vão morrer. E ele estava falando aquilo não para causar pânico. Ele não estava falando aquilo para assustar Adão e Eva. Ele estava falando aquilo porque ele sabia que aquele casal tinha poder para não tocar naquela árvore e não comer do seu fruto. Ele deu a opção de eles terem a liberdade e a escolha de poder ter vida eterna ou não ter vida eterna. A gente observa que Deus não colocou espinheiros ao redor da árvore. Ele não colocou anjos cuidando da árvore. Ele colocou simplesmente o homem e a mulher e disse assim, o controle está na mão de vocês. Um controle interno. E é o que Deus quer para nós, ele quer que nós tenhamos um controle que vem de dentro para fora. Ele não quer que circunstâncias nos obriguem a fazer coisas certas ou erradas. Ele quer que essa análise, essa essência que ele colocou dentro de nós, que é a sua natureza, porque se Deus é bom, o homem é bom, porque o homem provém de Deus. E alguém bom, uma árvore boa não produz frutos ruins. E você pergunta, tá, pastor, mas e por que tem tanta gente ruim? Porque não conhecem o Pai. Quem conhece o Pai não é ruim, porque ele passa a conhecer a sua origem, a sua essência. Agora observe, quando Adão e Eva resolvem comer daquele fruto, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Ou seja, a sua carne resplandeceu. Eles viviam antigamente mais no espiritual do que na carne. Havia um véu de santidade posto ali, como as roupas dos anjos e tudo mais. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Vamos observar que quando Adão e Eva, eles pecam, primeira coisa que eles fizeram foi se esconder da presença do Pai. Deus não tinha que procurá-los, mas quando eles pecaram, Deus teve que procurar e dizer, Adão, onde é que você está, Adão?
E Adão disse, Senhor, eu estou aqui atrás do arbusto, eu estou com vergonha, eu me dei conta do meu erro, eu fiz coisa errada. Mas o pai vai ao encontro dele e diz, quem foi que te falou que tu estás nu? Porque o pecado deixa a gente nu, ele envergonha a gente. Aí ele disse assim, Senhor, a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto, eu comi. Olha só como o pecado, ele tira a cumplicidade e lança culpa sobre o outro. Adão não assumira mais a sua culpa, agora ele estava colocando a culpa em Eva. Mas vamos alongar um pouco mais isso aqui. O que aconteceu com a natureza depois que Adão e Eva caíram? Todos os animais passaram a morrer. Entrou doença, o pecado trouxe a morte. A doença é a morte, é o mal. Deus não fez o homem para ser mortal. Deus não fez o homem para se curar de doenças. Ele fez o homem para não adoecer. Eu estou fazendo um tratamento dentário e exatamente onde eu vou colocar um implante dentário tem um nervo que passa ali. E eu falei, poxa Deus, tu podia ter colocado esse nervo em outro lugar para não atrapalhar o meu tratamento. E ele testificou no meu coração, mas eu não fiz você para fazer tratamento dentário. Eu não fiz você, não coloquei seus dentes para você perder e ter que colocar um implante. Eu fiz você para ser um ser eterno, como eu sou eterno. Então eu me dei conta que o plano original de Deus era perfeito. Mas nós vamos com a nossa decisão, porque diz assim, Deus está no controle. Deus não está no controle, isso é mentira. Deus está no comando. Deus administra da forma macro, mas da forma micro eu administro. Eu sou convertido há 43 anos, eu sei que suicídio, se eu me matar eu vou para o inferno, mas se eu quiser me jogar daquela janela, Deus vai deixar, porque é a minha opção, eu estou no controle. E esse controle, ele é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus não vai ficar me aparando, botando um anjo lá para me segurar. Foi uma decisão minha e ele respeita. Agora veja só, quando Deus fez o homem, ele deu domínio para o homem. Ele deu poder para o homem sobre todas as coisas da terra, até sobre aquela árvore do bem e do mal. Mas ele escolheu, ele deu liberdade e cobrou responsabilidade. Agora você vai morrer porque eu falei que você ia morrer. Mas você não vai morrer porque eu quero que você morra. Você vai morrer porque você decidiu morrer. E então o pecado entrou. E com o pecado a gente perde pai, perde mãe, perde filho, perde amigos, adoece. Tudo isso devido ao pecado. Mas o pecado, ele não expressa a bondade de Deus. O que expressa a bondade de Deus é aquele Adão antes do pecado. Mas Deus perdeu a sua bondade? Não, ele continua sendo bom. A Bíblia diz em Hebreus 6 que ele manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus não manda chuva somente do lado do bonzinho e do lado ruinzinho, ele não manda. Ele continua sendo bom para com todos. Mas eu não quero que eu não quero ver somente a bondade de Deus. Eu quero também ter o seu amor. Eu quero agradar este Deus. Porque quando eu agrado a Deus, eu me aproximo dele. Aliás, eu me aproximo dele, não. Ele se aproxima de mim. Porque desde o princípio, lá no Éden, não foi Adão que foi atrás de Deus. Deus, eu pequei. Não, Deus foi atrás de Adão. Deus está atrás de você. Mesmo você achando que está lá atrás dessa moita escondido por causa do seu pecado, Deus está atrás de você. Ele está chamando, ei fulano, ei fulana, onde é que tu estás? Tu és meu filho, tu és minha filha. A minha bondade te alcança. Então o que aconteceu? Pecamos, os nossos pais pecaram e nós nascemos debaixo do pecado, como disse Davi. Mas olha só, em Levítico capítulo 20, verso 22 diz assim, obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde eu estou levando vocês vão habitar nela, não os vomite.
Isso aqui me chamou muita atenção. Deus estava orientando o povo de Israel que havia saído do Egito, estava adentrando na terra prometida. E Deus estava dizendo, olha, não façam as maldades que aquelas nações estão praticando, porque a terra vai vomitar vocês de lá. E eu fiquei pensando nisso, e como assim a terra? Ora, irmãos, pensa bem, lá no Jardim do Éden, a terra foi afetada pelo pecado do homem. Hoje não é diferente. A terra continua sofrendo convulsões por causa do pecado do homem. Nós viemos da terra. A terra veio de nós também. Então há uma conexão, há uma simbiose feita entre o homem e a terra. Houve um avivamento na Guatemala chamado Avivamento de Almôndega, uma coisa assim, e também o avivamento das Ilhas Fiji. E o que chamou a atenção nesses avivamentos é que não produziam-se mais peixes naquele lugar, é difícil pegar um peixe. Mas quando veio a presença do Senhor, o povo parou de andar nas suas transgressões, nas suas abominações. Eles começaram a pegar um monte de peixe, encheram as redes de peixe, a produção de verduras deu 40 vezes mais produção de verdura na mesma área. As beterrabas eram 2 quilos, as couve-flor do tamanho de uma bacia, as cenouras do tamanho do braço de um homem. Eles ficaram abismados. O que vocês colocaram na terra? Eles disseram nada, a gente só planta aqui, vai adorando a Deus e pedindo perdão dos pecados e abençoando nossos irmãos, e a gente vê a produção. As árvores frutíferas produziam tanto que tiveram que colocar galhos para que ela não quebrasse de tanta fruta, porque o povo se distanciou, se arrependeu dos seus pecados. Então Deus pôde se aproximar do homem, porque Ele é santo, Ele quer ter comunhão com a gente, Ele quer ter. Em Gênesis 6, verso 6, o homem havia mergulhado em pecado, transgressões, e diz assim, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Imagina, o homem fez tanta maldade que Deus não podia se aproximar do homem, aquela família que ele havia criado. E ele diz assim, me arrependo de ter feito o homem. Por que eu fiz o homem? O homem não quer nada comigo, o homem não quer andar nos caminhos de bondade, porque eu sou um Deus bom e a maldade me incomoda. Então Deus mandou o dilúvio. E somente Noé e a sua família escaparam. E qual é a maior prova de que Deus nos ama, de que Ele é bom? Está aqui em João capítulo 3, verso 13 a 19. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já estava debaixo de condenação, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Verso 19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, não a luz, porque as suas obras eram mais. Então Deus ele não pactua com a maldade. Se você vê, por exemplo, uma criança sofrendo, não diga que é Deus o culpado. Não, Deus não fez sofrimento. Aquela criança está sofrendo porque Deus espera que você faça algo, que você que tem o domínio faça algo. Se tem alguma coisa errada, ajude a consertar. Não fique cobrando Deus. A administração da terra está aqui nas nossas mãos. Ele nos entregou este lar para nós vivermos. Ele colocou pessoas perto da gente, para nós podermos influenciar a vida dessas pessoas, para que possam herdar a vida eterna. Porque este mundo, ele morreu, esse mundo pereceu, ele está se acabando, está se desfazendo. Mas a Bíblia diz que haverá novo céu, haverá nova terra. Isso tudo porque Jesus morreu na cruz por nós. E por que ele morreu? Porque ele é bom. Ele é bom, ele nos quer próximo a ele. Ele disse, sabe o que Jesus disse?
olha, eu vou embora, mas eu envio o Espírito Santo e ele vai estar em vós, ou seja, o Espírito de Deus vai estar em vós, porque este é o projeto original de Deus. Ele está dentro de nós, falando conosco, nos direcionando em toda a sua bondade. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não vos deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é isso, semear para a carne e semear para o Espírito? É viver baseado no Espírito, porque a palavra Espírito está em letra maiúscula. É o Espírito de Deus. Viver na carne é viver na maldade. Adão pecou e viu que a sua carne estava desnuda. Então, quando nós trabalhamos e operamos na carne, nós somos infelizes, depressivos, nos falta alegria, porque a alegria ela vem do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É algo que vem dele, através dele em nós. Por isso ele disse: eu vou estar em vós, o meu reino estará em vós. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é satisfação da carne, é algo espiritual. Você quer ter paz? Chame Jesus para estar contigo. Diga: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que o teu sangue me purifica agora de todos os meus pecados e eu tenho a ti como meu Senhor e Salvador. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Começa a ler a Bíblia e todo dia faça esta oração: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero que o teu Espírito habite em mim e me ilumine o que está na Bíblia. Então, meus irmãos, tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não fica olhando o que um faz errado, o que o outro faz errado para castigar. Não. Imagina que você tenha 2 filhos e um desses filhos faz alguma coisa errada. Você vai mandar um câncer para ele? Você vai ser mal para ele? Ou será que você vai dizer para ele assim: filho, o que você faz está errado e isso trará consequências? É o que a Bíblia está dizendo. O que nós semearmos, nós vamos colher. Então Deus não fica castigando pessoas. Não. Estamos vivendo o tempo da graça, onde Deus espera que nós nos convertemos a Ele de todo o coração, que nós venhamos conhecer a sua palavra, a sua verdade e andarmos nos seus caminhos, que são caminhos de bondade. Imagina como seria este mundo se todos estivessem lendo a Bíblia e vivendo o que está escrito ali. Como Deus se aproximaria da gente com tanta facilidade. Um grande avivamento espiritual sobre a terra. Imagina você dizer para o enfermo: ei, levanta, seja curado, em nome de Jesus. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser que vos será feito. Que autoridade é essa? Que poder é este? É a bondade de Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, que creia nesta palavra. Quando você for analisar qualquer coisa que você lê na Bíblia, em primeiro lugar, Deus é bom. Segundo, Deus é justo. Se isso aconteceu, foi na justiça de Deus. O amor e a justiça caminham exatamente juntos, mas o amor não ultrapassa a justiça, senão seria leviano. Se eu tenho que corrigir meu filho, eu não corrijo porque eu o amo, então eu estou fazendo um dano a ele. Deus, ele não nos penaliza, Deus, ele nos corrige, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ele ama. Se você é amado, amada de Deus, e você está sofrendo agora uma correção, é para que o seu caráter fique melhor, mais moldado ao caráter do nosso Pai. Compartilhe este vídeo, dê o seu like ou o seu dislike e faça o seu comentário.
Se inscreva no canal para que você possa receber toda semana um vídeo que venha alegrar o teu coração, que venha te fortalecer na fé. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.